A gente nem chegou a falar dos setores, vamos falar dos setores, mas primeiramente técnico. Você acha que ele é o problema ou você acha que ele você acha que ele é o problema? É o primeiro ponto. E ele vai acabar pagando esse pato se ele não for o problema? Ele é um dos... Mas Um dos problemas? se fosse um gráfico de pizza, assim, seria, tipo, sei lá, 10%. E eu tenho muito receio que ele saia. Porque além da questão técnica, que a gente pode falar mais, tática e tal, pra mim, o Vojvoda depõe contra si próprio ao não se posicionar. Ele é extremamente educado, gentil, delicado. Tanto é que contra o São Paulo lá no Morumbi, eu achei que ele ia bater na mesa. Eu falei, mano, esse cara não é o Vojvoda. Ele já se transformou estando aqui em Santos, né? Tipo, bizarro. Ele tava vermelho. Ele O falando Santos assim, tira o pior da gente. cara, é Essa surreal. que é a verdade. As pessoas mudam a feição, assim. E o Vojvoda é um cara que, pra mim, ele tá cometendo erros porque o elenco é ruim. Então ele acaba meio que sorteando ali os jogadores e, no final das contas, eles são ruins também. Mas ele mexeu com o que existe ainda de orgulho nosso, que é a molecada, sabe? Nós perdemos muita coisa nos últimos anos, mas a gente não perde essa vontade de ter os moleques jogando. E a partir do momento que a percepção pública passa a ser de que ele não valoriza os moleques, isso depõe muito contra ele. E é um argumento que certamente a diretoria pode usar em algum momento se as coisas não melhorarem. E eu achava que era algo de rede social. Porque existe a rede social e existe a Vila Belmiro, são públicos completamente diferentes. Quando os dois se chocam, eu não vejo repercussão diferente, eu não vejo reação. Eu acho que acaba sendo murro em ponta de faca, sabe? Eu não lembro de um episódio em que a torcida se virou contra um treinador e esse treinador conseguiu se reerguer no Santos, nos últimos anos. O que o Tite fez no Corinthians com o Tolima, lá, assim, sabe? Chega num momento que a torcida já tá puta, vaiando qualquer substituição, você não põe a base, você tá jogando contra a gente. Acho que o Vojvoda tá caminhando pra isso, porque ele tá defendendo o próprio trabalho e ele entende que para defender o próprio trabalho ele precisa usar os jogadores mais experientes. Só que ao defender o próprio trabalho em termos de resultados, ele acaba justificando mais hate pra ele. E aí eu acho que é um caminho que tá se aproximando cada vez mais. Mas você acha que ele coloca o Cabadeiro pra expor esse atleta e dizer que precisa de mais elenco? Ou não? É porque ele realmente acredita que esse jogador pode falar jogar? uma coisa? Eu não acho que ele... Ele faria isso, né? Não, eu não acho que ele tá na pira de provar mais. Porque Tipo, que existia precisa, eu acho que ele nem sente... Existia esse boato do tipo, tá colocando o Lautaro que é pra provar que precisa de mais, que precisa de reforço. Tá colocando o Cabadeiro pra isso. Aquele primeiro jogo do Cabadeiro contra o Novo Horizontino, a gente falou, ué, isso não é jogador. Não é jogador, ué, Parecia um cara X. Não é, parece que é um concurso cultural e o sócio ganhou o direito de jogar o jogo. E tem sócio que jogaria o melhor, viu? Tem sócio que jogaria. Mas alguns sócios jogariam melhor. Se me der uma chuteira, eu vou. Fala dela. Fala dela. Mas é isso, existia esse boato do tipo, essa defesa ao Vojvoda. Ele tá colocando pra expor os atletas. Não é isso. Eu não acho. Eu acho que o Vojvoda, ele é um técnico conservador. Isso não é um defeito. Ele é um cara mais pragmático do que outros. Então, se ele tiver em dúvida, ele vai tomar decisões mais seguras. E na cabeça dele, ele precisa que o atacante saiba recompor. Pra ele é básico, o 4-3-3 dele é assim. Então não dá pra jogar com o Robinho Júnior. Então dá pra jogar com o Robinho Júnior. Porque esse daí não volta pra recompor nunca. Não vai voltar nunca. Então, na hora do vamos ver, ele não vai colocar o Rolês, ele vai pôr o Lautaro. Ele vai pôr o Cabaleiro que cumpre a função. Porque ele é um técnico conservador. Ele poderia pensar, não, eu vou pôr os moleques, eu vou colocar meus laterais altos, eu vou sufocar os caras e eles não vão precisar voltar pra marcar. Que com esse elenco eu acho que não dá pra fazer. Mas ele pensa, não, eu preciso minimamente ter uma estrutura tática. Então ele fica alternando entre Escobar... Mas ele necessariamente precisa jogar com pontas. Ele não tenta jogar num 3 zagueiros, na formação que ele jogou contra o Botafogo, que o Santos foi bem aquele jogo contra o Botafogo no passado. Quando ele chega, me falaram, primeira reunião, o Vojvoda vai jogar com 3. Aí o Vojvoda olha os zagueiros e fala, não dá. Exatamente, né? Puta, foda, tanto que aquele jogo mesmo, que ele joga com 3 zagueiros, que o Santos joga bem, o gol sai numa falha do Adonis. Ou do Alexis, não lembro. O primeiro lance, não foi? Um primeiro lance, gol 30 segundos de jogo. Aquele Correia lá, né? 30 segundos de jogo. jogo. E aí depois ele fala, tá, eu vou fazer um 4-4-2. E ele faz contra o Galo. O Santos vai bem nesse sistema. Sim. E aí o Vitor Hugo se machuca. E aí o Arão não joga. Aí fala, porra, o que eu tenho? Eu tenho ponta, então vou fazer ponta. Com o elenco atual, o Santos não tem volante. Já não tinha e deixou de ter mais. Encontrou bom tempo agora, né? Agora, vamos ver se de 8 ele joga. Descobriu bom Lembrou tempo. que ele existe. Mas tem o João Schmidt, não tem? Tem o único 5 que... O Schmidt já tem dificuldades. E o Schmidt de zagueiro? Nossa. Muito lento. Será? Acho que sabe? Na hora de virar, ele parece uma carreta. Pô, mas ele não é uma mais carreta. que o Zeivaldo, não é possível. É porque o Zeivaldo, ele não é ruim. Não. Beleza. Ele não é horrível. Ele só é louco.
Ele tem problemas psicológicos graves, assim. Não, eu acho ele horrível. supostamente. Cara, o Zeivaldo... A bola que ele deu pro Igor Vinícius contra o Noroeste é de craque. Mas o Luan Pérez é pior. Pô, não dá. É mole. Mole. É mole. Mas assim, o Vojvoda, ele tentou fazer o que nenhum outro técnico estava fazendo, que era 3 zagueiros ou uma linha de 4, né? 4-4-2 ali no meio. Só que a princípio não teve zagueiros, é o que eu tô falando, Luizão ali. E pros meio-campistas os caras se machucaram. E ele pediu o Loyola. E não veio o Loyola. Tentou E por que não veio o Loyola? Naquele momento, porque pediu muito. E agora... Muito salário. Muito de grana. Pra comprar. No agosto do ano passado, era 7, 8 milhões de euros que o Santos não tinha como. Agora, o Santos pagaria via investidor. Eu não posso falar quem é o investidor, mas eu já falei aqui no podcast quem paga o salário, vocês entenderam. O Santos pagaria como um terceiro ali, porque não tem dinheiro pra pagar. Só que aí envolveu o Independiente e o Atipato. Os caras são brigados. O Atipato não gosta do Santos porque o Santos roubou o sorteio deles. O Pérez. 2 anos. Então, eles falaram, sem pagar mano, ele. imagina se você é o clube que tá vendendo o Loyola, que é teu titular. Aí você fala, mano, não é o clube quem vai pagar. É outro cara. O Atipato tá falando mal daqui, eu não vou vender. E acabou segurando ele. Então o Vojvoda já tá mais maleável que antes. Antes ele falava, eu quero o Loyola ou o Loyola. Agora ele já tá provando o José Aldo. Já tá ligado? José Aldo, e aí também não aconteceu. Não aconteceu também agora. Tá. Então, naquele momento ele ia fazer o 4-4-2 que tava dando certo, que era Vitor Hugo, Zé Rafael, ali Arão, não deu, todo mundo se machucou. E agora ele falou, mano, não tem meio campo, não tem zagueiro, eu tenho que fazer 4-3-3. Só que o 4-3-3 dele, ele tem laterais que precisam fazer bem a linha de 4 e tem atacantes que tem que recompor. E aí o Santos não tem caras bons que recompõem, entendeu? Pô, mas olha que louco. Você falou 4 táticas. Das 4, ele achou uma solução pra elas. Todas eles perdeu por conta de lesão e por conta do time. Ou porque não que é ruim. tinha o suficiente mesmo. Tipo, é difícil você culpá-lo, né? E aí, agora, por exemplo, ele fez uma linha... Ele fez tipo um 4-4-2, que podia ser um 4-2-4, ele fez um Gabigol e Rony ali, né? Isso. Só que pra fazer isso, sem o Barreal, ele teve que colocar o Roleza na direita. O Roleza não marca ninguém. Rolezeira, e não joga bem na direita, né? Ele É, joga Mas melhor É centralizado. isso que eu falo. O Rolês, ele é um camisa 10, clássico, né? É. Praticamente. Ele gosta de cair pela direita, mas ele é um 10. E ele é canhoto? Não, 10. Canhoto. E aí não recompõe nada. E aí o E Vojvoda... o Gabigol já não recompõe muito, né? Gente, com Neymar e Gabigol... Eu falei... Vai precisar de trabalhadores, Vai né? precisar de Em campo. 8 Por isso que eu falei, caras que o com Rony- 15 km. o Arão. Oito O Arão. Arão O Rony é Oito titular Rony. absoluto do Santos, pô. E o Barreal na direita. E aí, por que eu digo que o Vojvoda é conservador? Porque quando ele escalava o Robinho Júnior ou o Roleza, ele põe o Mike. Sim. Então, pra ele fazer uma alteração aqui mais ofensiva, ele faz uma defensiva aqui. Então, tipo, ele não é um cobertor curto, ele não tem um cobertor, ele não consegue se cobrir, tá ligado? Porque ele não consegue fazer o que tá na cabeça dele. E aí, eu acho que isso vai... Como o momento do Santos é ruim, o Santos é um exterminador de técnico, nenhum técnico dura. E o Vojvoda não é esse cara que se defende. Eu acho que se o Vojvoda desse uma coletiva sincera, tá ligado? ele tinha que falar- ele não atrai o torcedor pra Mano, mas perto. posso falar uma coisa? Então, assim, Ninguém faz isso. a Só gente o tem que Felipe Luiz. ficar... Felipe Luiz faz. O São Paulo É. ele fazia aqui também. Agora deu uma É, paradinha. o São Paulo ele fala no Atlético, mas às vezes ele é meio sincericídio, né? O Felipe Luiz, ele parte pro... Gente, você tá entendendo o que tá acontecendo? O Abel começou a fazer agora, né? É. Que defende- Mas ele é zero, e ele não... E eu acho que o torcedor tava disposto a ficar do lado dele. Total. E O já torce- tá... Porque assim, a parada é, não existem outros técnicos pro Santos. Se Ele não, só é vai Renato tomar não. Gaúcho ou Cuca. Ele a gente vai tomar não do Vai Renato ser o Gaúcho. Cuca. É, Vai ser o vai ser o Cuca. Cuca. Vai ser o Cuca. E aí é pior que o Vojvoda. Mas o Brasão, ele deu uma entrevista agora pro Ricardinho defendendo, dizendo que pula até na bala pelo caras Vojvoda. Mas ele tá fazendo isso, pô. Todo jogo, na 3 Ele pula milagres, mesmo. porra. Ele pula mesmo. Ele só não saiu do gol agora contra o Noroeste, que eu não entendi E também. contra o Atlético, que deu o galo na cabeça lá. Nossa. Que ele É o menino continuou maluquinho. jogando, você lembra? Não, ele tá vai, disposto pô. a dar a vida pelo Ele é Santos. louco. Ele Ele é vai, Ele pô. quer morrer pelo Santos. Ele é o único ponta firme do Santos hoje. Aham. É o É, cara porque assim, indiscutível. Você falando o confia? que vocês falam, assim, o Zeivaldo ele tem esse problema de ser louco, mas entre os zagueiros que você tem, talvez ele seja o mais confiável, né? Porque Isso o Luan que é foda, Pérez né? entra e... Não ganha Quando o nada João pelo Basso alto. entrou... Uma pergunta Era que melhor não é entrar. de leigo, que não acompanha tanto diariamente. Cara, você tá me falando que o Luan Pérez não dá, que o Alex foi uma decepção e que o Adonis Frias também não se encontrou ainda. O João Basso não vou falar. Cara, não é parça. possível que não tenha 2 zagueiros na base que jogam mais ou menos igual esses caras. Tem melhores. Tem, né? Tem. O João Alencar e o João Ananias. Só que esses caras... É dupla sertaneja? Porra, bom isso, hein, cara? Cara, eles são muito bons. São muito bons os dois. Um desce, um canhoto. É perfeitinho, assim. Porra. Só que, cara, o contexto é muito ruim pra base. É muito ruim. Vai entrar e vai queimar. Muito Mas, ruim. por Assim como o Vinícius Lira Cara, entrou, O Lira é Mas ele foi bem excelente. no primeiro, né? foi bem no primeiro. E depois foi Foi mal. E aí, depois caiu. agora na última, tanto que teve que ele colocou o Escobar e falou assim, não Então, vou mais bancar esse cara. A gente vai falar que temos o futuro na base mesmo. Cara, e a gente não. Vocês, no caso, não podem usar porque tem um pouco de medo de queimar, mas A gente assim. vai acabar usando, talvez. Porque agora, por exemplo, pra quinta-feira,
Atlético Paranaense, né? Acho que a galera vai assistir até lá. Cara, o cenário é ridículo, é horrível. O Santos teve o Adonis Frias agora fora, o Basto tá fora. Então a gente tem Zé Ivaldo, Lua Pérez e o João Ananias da base. Talvez já voltem com o João Alencar, pra ter o quarto zagueiro ali no banco. O João Schmidt jogou todas. Ele já é cansado. Jogou todas. Se não for o João Schmidt, é o Rincon, que tem 39 anos. Mas aí... E tem o Bom Tempo, que pode ser o camisa 8 com o Gabriel Menino voltando. A gente não tem nenhum camisa 5 pra esse jogo. O Atlético, ele poupa no Paranaense. E o Arão tá fora. O Arão tá fora ainda. O Atlético descansou. Imagina o Atlético em casa, no sintético, a pressão que Precisando ele vai botar ganhar no Santos. novamente, né? Pra voltar Então, bem. assim, o cenário é caótico. O que você vai falar? Pô, vou pôr o João Alencar agora? Você não põe, tá ligado? E, tipo, quem mais da base são boas opções pra estar compondo o elenco, né? Não vou falar que é a solução, porque se a gente falar isso aí é até injusto. Nesse momento é difícil, né? Mas o Gustavo Henrique, que se recuperou de lesão agora, o Gustavinho, volante do 20. Aquele primeiro jogo do Paulistão, ele Novo colocou a Horizontino. galera. Ele colocou o Matheus, ele colocou... Tinha o PP também na... Tava todo no mundo. banco, ele colocou. E aí acho que ele sentiu que precisava guardar esses caras. O Gustavinho é esse volante pegador, Bom. assim. Primeiro volante? Primeiro volante. Bom. Ele Ué. é bom, eu gosto dele. Ué, talvez pro Nervoso. jogo que não tenha. Ele se recuperou hoje de lesão, fez o primeiro Ah, treino. Eu tá. acho que tá muito em cima. Tá cedo. Hoje, terça-feira, né? Mas é um cara que eu gosto. É que aquilo, o Santos precisa também revelar jogadores que sejam úteis, não que valham 40 milhões de euros, né? O Não, Santos- precisa ser o tipo elenco, pô. Exato. O Santos não... Ou o Santos revela um Rodrigo ou o Santos não revela ninguém nos últimos É, tempos, isso aí. né? O Santos precisa ter essas revelações tipo o Bom Tempo, que é um cara de 10 milhões de euros, 15. O Gustavinho, pra mim, joga, mas ele forma, né? O elenco, ele não é um cara que decide. O Natson, que estreou contra o Noroeste, pra mim, é o Bom. melhor deles. Ele é o quê? Camisa? Ele é ponta. E você acha que tá amo sendo... ele. Que a gente tá queimando etapas com ele? Muito. Colocar Assim como a ele gente foi queimou uma com o medida- Robinho. Colocar ele foi uma medida populista, Popular, né? né? E por isso que eu falo que o Voivoda tá se perdendo. Porque ele vai falar, pô, eu revelei o Rafael Freitas, o Peu, o Fernando Paradella e o Natson no Campeonato Paulista. Você colocou 5 minutos e nunca mais colocou. Isso não é revelar, sabe? É fazer o que o Elano fez com o Alberto e o Rodrigo lá atrás. Que você coloca num jogo porque você tá pressionado. E o Alberto não rendeu aqui no Santos porque tava cedo. O Rodrigo acabou rendendo. Então, O Ângelo. O O Ângelo. Ângelo estreou com 15 Cara, anos. eu tenho- O Cuca Mas, ó, colocou o Ângelo com 15 Ó, anos. os principais... E virou volante, né? Virou volante, não nasce, né? Você descobriu. As principais revelações recentes do Santos. O Yuri Alberto e Rodrigo, lá com o Elano. O Elano que tava com treta com o Dorival cai, o Elano assume, muda tudo e chama os dois moleques pro primeiro treino. Transição completamente errada. O Cuca vê um jogo do Sub-20, Santos e Atlético Mineiro, se eu não me engano, no campo do lado, o Ângelo destrói e o Cuca fala, eu quero esse moleque. Com 16 anos. O Santos teve que assinar um contrato pra ele jogar minutos antes, jogou meia hora no Maracanã na estreia. No Maracanã. Meia Santos hora no perdeu aquele Maracanã. jogo, né? Perdeu. Flamengo? Fluminense? Flamengo. lá. algum- E agora acontece isso com o Robinho O e com o Caio Natson. Jorge não tava... Foi depois? Foi antes? Foi depois. O Santos revelou vários centroavantes. O Caio ainda teve uma transição um pouquinho melhor. Jogou mais, jogou copinha. O Ângelo não tinha jogado copinha. Ah, entendi. O Robinho não jogou copinha direito. E agora com o Robinho, o que houve? O Kleber Xavier, que era um cara que via Twitter pra escalar. Isso é sério? É o estagiário Mano, sério. do Tite. O Kleber Xavier, ele deu uma entrevista pra mim. E eu perguntei pra ele, cara, o Souza tá aí, voltando de lesão. O Escobar é titular. O Escobar pode ser lateral direito? Aí ele fala, não. Nunca jogou assim. Jogo seguinte, Escobar lateral direito, porque o Twitter tinha pedido. Eu tenho entrevista, tá gravado, tá ligado? Assim. O Kleber Xavier pressionado, teve um amistoso contra a Desportiva Ferroviária durante a Copa do Mundo de Clubes. O Santos perdeu alguém por lesão, acho que foi o Rian, e tinha que relacionar o moleque. Aí pediram pra levar o Robinho Júnior. O Robinho Júnior falou, eu quero a 7. E Caralho, chegou assim? eu quero a 7, a camisa do meu pai, eu Pô, quero a 7. pera aí, rapaziada. Eu quero a 7, Pô, a 7 Tem tá uma válido. moral muito grande. ali, né? Calma, né? Por ser Porra. quem é. Mesmo assim, pô. Ele falou, quero a 7. Aí o Santos falou, não, tá louco? Aí o Marcelo Teixeira falou, dá 7 pra ele. O Marcelo Teixeira, ele ama o número 7. O e-mail dele é Marcelo Teixeira 77. Ele ama, assim. Ele adora o 7. Ele ama o 7. E ele falou, caralho, eu tô pressionado. Uma notícia boa aqui, vamos colocar o Robinho de 7. O Kleber Xavier, que não queria utilizar o Robinho porque dizia que ele não estava pronto, levou para amistoso quando depois tinha Ferroviária. Aí ele pensou, caralho, eu tô pressionado. O presidente deu a 7 com o moleque, eu vou pôr o moleque. E o moleque entrou contra a Desportiva Ferroviária e foi bem. Aí a torcida falou, o novo Robinho tá aqui. Então assim, o Santos não faz uma transição A decente. gente tá esperando o novo Messias. A gente fica assim, ó, meu Deus, me mande um milagre. Não é isso? E agora foi com o Natson. É. Porque, Parece tão óbvio, né? O cara, pô, tá aqui, por que não? porque É não, outro. toma, Não, resolve. pra mim o melhor é, eu quero a 7 e o problema é, irmão, dá uma segurada. Cara, você merece a 7. Vai, Pô, você é conquistou. brincadeira, porra. Você conquistou isso. Você conquistou o sonho de ser filho do Robinho. E pô. o Santos postou. Pô, Robinho surreal. relacionado com a 7, fez mó alarde com isso. Marcelo Teixeira postou parabéns. E agora... Por isso culpa vocês, os influencers. É, nós somos Aí, ó. escutados.
Marcelo, que é o maior influência santista, né? Nossa blogueira, Virgínia do Santos. Pera Virgínia aí, da Vila. cara. É a Virgínia da Aí Vila. agora, pro Santos e Noroeste, o banco do Santos tava uma merda, não tinha ninguém. Você tinha que pôr alguém de velocidade, né? Tinha Robinho e Nadson no banco. Nadson, 17 anos, recém-feitos. Foi bem na copinha. O Vojvoda chamou o Nadson, no lugar de chamar o Robinho, enquanto a torcida pedia pelo Robinho. E aí eu fico pensando, pô, se você colocou o Robinho Júnior antes do Nadson, já no ano passado, o Nadson tá sendo relacionado pela primeira vez e não tem que entrar antes do Robinho. Não que o Robinho seja pronto, mas tem alguém pronto, é o Robinho nessa história. Que jogou mais, não né? o Nadson. Aí eu vejo que o Vojvoda tá se perdendo.